Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Pai, essas são as Tuas palavras e nós oramos que elas encontrem lugar não só na nossa mente, mas no nosso coração. Que elas venham debaixo da ação reveladora do Teu Espírito Santo e que elas produzam mais do que entendimento, ainda que clamamos por entendimento espiritual. Que o coração de cada um de nós seja achado vulnerável ao Teu toque e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada nessa noite. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essas são palavras conhecidas do apóstolo Paulo. O que para mim era lucro, isso eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. No entanto, eu diria que elas não são tão compreendidas. Eu durante muito tempo achava, por exemplo, que Paulo estivesse falando da vida pregressa, de pecado, de valores anteriores à sua conversão e que agora mudaram. Que uma mudança de valores é evidente aqui. Quando ele diz o que para mim era lucro, todo mundo sabe que ele não está falando de um valor material. Quando ele diz, eu agora considero perda, nós sabemos que a ênfase não é monetária. Ele está falando de outros tipos de valores, em especial, aquilo que nós podemos classificar como algo espiritual. Então, durante muito tempo eu pensava, bom, o divisor de águas, o fator determinante dessa mudança de valores foi a conversão, porque ele diz, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, muitas vezes eu pensava que Paulo estava dizendo algo parecido com isso, que eu vou dizer agora, até porque isso caberia, esse tipo de definição na vida de muitos de nós. Imaginava alguém falando hoje em dia, o que para mim era lucro, as baladas. O que para mim era lucro, as bebedeiras. O que para mim era lucro, os vícios ou a gratificação da carne. Isso hoje considero como perda, porque a pessoa teria descoberto que isso foi prejuízo não só no relacionamento com Deus, foi prejuízo no relacionamento com as pessoas, no relacionamento familiar, e eu sempre achei que era disso que Paulo estava falando. Apesar de que no versículo 8, por duas vezes, ele não limita o que ele está dizendo a algo negativo. E diz, considero como perda todas as coisas. Ao usar o termo todas as coisas, ele eliminou a possibilidade de estar falando de algo ruim apenas. Na verdade, o que Paulo está falando é de uma descoberta que envolve um entendimento da importância que o Senhor Jesus tem. E onde a revelação e a compreensão da importância de Cristo se torna tão elevada que, comparado com isso, as outras coisas desvalorizaram, perderam o seu valor. Quando ele usa o termo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, essa palavra sublimidade, em outra tradução, ela vem como por causa da excelência do conhecimento. Na NVI aparece como a suprema grandeza do conhecimento. Mas essa palavra, ela no original grego, ela significa manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima. Eu particularmente acho que Paulo não está elevando o conhecimento de Cristo em comparação com outros conhecimentos. Eu acho que ele está falando do conhecimento da pessoa mais elevada. Ele está falando do conhecimento da pessoa que se sobressai. Ele está falando do conhecimento da pessoa que se destaca. E ele diz, conhecer essa pessoa que está acima de todo e qualquer outro tipo de valor,
fez com que, comparado a ele, as outras coisas perdessem a sua importância. E a partir desse texto, Deus começou a me fazer perceber algumas verdades. Por exemplo, eu já disse que Paulo não está limitando isso a algo ruim, a um aspecto negativo, que ele está generalizando. Mas, se a gente der uma olhada nos versículos anteriores, e a gente tentar avaliar o contexto, porque todo texto bíblico, todo versículo, deve ser entendido dentro do contexto. Aí a gente pode dizer, e eu quero que você olhe os 3 versículos anteriores comigo, o 4, o 5 e o 6. A gente pode dizer que se houver uma coisa que Paulo está tentando dar um destaque maior do que as demais, não que ele exclua as outras. Então ela pode ser encontrada nesses versículos. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. A linguagem bíblica, confiar na carne, fala de alguém que se orgulha, de alguém que se vangloria das suas habilidades, do seu poder de realização e conquista. Então Paulo está dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Gente, na real, ele está dando um tom aqui presunçoso na conversa. É como se ele estivesse falando, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais ainda. Se algum de vocês pensa que é o cara, eu mais do que você. E o que leva Paulo a fazer essa afirmação? Os versículos 5 e 6 entram, na verdade, com uma espécie de currículo, de histórico. Ele começa no 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos tentar detalhar, fatiar essas declarações aqui e tentar avaliar o que significaria isso na nossa linguagem de hoje. A expressão circuncidado ao 8º dia é como se um crente hoje em dia estivesse falando, nascido e criado num lar evangélico, consagrado e apresentado a Deus desde criancinha. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, a minha inserção, a minha vida no reino de Deus começou cedo, precoce, desde garoto. Ao usar a expressão circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo, aqui a minha caminhada começou bem cedo. Mas ele não para aí. Ele vai além disso, quando ele diz, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, e agora ele pega o caminho de volta na sua linhagem, na sua ascendência, para tentar mostrar o quê? Ele diz, na verdade, apesar de eu ter começado ao 8º dia, antes de mim tem muita história geracional. Antes de meu pai me circuncidar ao 8º dia, meu avô circuncidou meu pai. Antes de meu pai fazer isso, experimentar isso da parte do meu avô, meu bisavô fez isso com meu avô. E antes dele, meu tataravô fez isso com meu bisavô. O que ele está dizendo? Tem muitas gerações de gente temendo, adorando, obedecendo e servindo a Deus nessa família. Um dia desse encontrei um pastor que me confidenciou já ser a 6ª geração de pastores da família dele. Eu fiquei impressionado. Eu falei, é difícil achar quem tem uma linhagem dessa de crente numa igreja brasileira que a história não é tão recente e que os números de crescimento remontam às últimas décadas. A maioria de nós não tem essa história. Eu já me considero privilegiado porque eu sou a 2ª geração de crentes e de pastores. E esse camarada está falando comigo, tem um filho que já está no ministério. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. Falei, essa sua geração já vem sendo santificada, né, à medida que o tempo passa. Então, ele não está falando de uma coisa qualquer. Paulo está dizendo aqui tem história. E aí ele entra com a declaração, quanto à lei, fui fariseu. A maioria de nós só pensa no fariseu na perspectiva de Jesus confrontando o religioso, chamando ele de hipócrita. Mas, na verdade, os fariseus compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Eram os mais dedicados à lei. Hoje, em alguns círculos, eles seriam chamados de os devotos. E aí Paulo continua e introduz nessa lista a única coisa da qual ele se arrepende. Arrepende de ter feito, que foi o fato de ter sido perseguidor da igreja. Mas por que ele bota na lista? Ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Basicamente, o que ele está dizendo, agora que eu me converti, eu entendo que perseguir a igreja foi mal.
mas a intenção era boa. Zelo. Em outro texto ele diz: eu era extremamente zeloso da tradição de nossos pais. Escrevendo aos Romanos, ele define seu zelo, enquanto não conhecia Cristo, assim como da nação de Israel que o rejeitou, chamando de zelo sem entendimento. Mas ainda que tenha adjetivado de um zelo sem entendimento, ele ainda está dizendo que foi zelo, foi zelo. Então ele está dizendo, pensa num cara zeloso, era eu. E aí ele entra com a afirmação para lá de ousada. Eu brinco que abusada, diria o nordestino, ele diz, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha o que esse cara está dizendo. É como se ele falasse, pegue as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei. Avalie a minha vida, me vira ao avesso, faz o tipo de exame que você quiser. E aponta o dedo, onde foi que eu quebrei um só ponto da lei? Então Paulo está dizendo, se algum de vocês acha que pode dizer que era o cara, eu mais do que você. Do que é que Paulo está falando? Performance religiosa. E é depois disso que ele diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance, isso eu passei a considerar como perda, porque a revelação da pessoa mais alta, mais elevada, mostrou não só o valor dele acima de todas as outras coisas, mas mostrou-me que o valor disso está num relacionamento e não na performance. E eu, para poder falar desse assunto, eu tenho que voltar 10 anos atrás na minha história. Mais especificamente, em meados de fevereiro de 2008. Mas para falar dessa experiência que eu tive em 2008, me ajudou a entender isso, e mudou tanto a minha vida, preciso voltar um pouquinho antes, no dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, todo mundo acordou mais tarde lá em casa, já em clima de feriado, o almoço consequentemente também saiu mais tarde, e aquele dia que a gente senta na mesa sem pressa para levantar. Eu lembro que meus filhos, em algum momento, eram bem menores, cansaram, já tinham saído, levantado da mesa. Eu e a Kelly, minha esposa, estamos conversando. Estamos falando sobre o culto da virada que teríamos na passagem do ano. Estamos falando sobre as expectativas que nós tínhamos em Deus, do ano que estava chegando em poucas horas. Enquanto nós falávamos isso, algo me pegou por dentro, eu não consigo explicar exatamente o que foi, mas eu me vi empurrando o prato já praticamente vazio de lá. Olhei para minha esposa e falei para ela, preste atenção. Ela sabe quando eu falo isso, estou dizendo, não tem volta o que eu vou falar. Falei para ela, preste atenção, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou varar as próximas 3 semanas só na água. E quando eu falei isso, ela regalou o olho um pouquinho mais do que o normal. Eu nunca tinha feito até então nenhum jejum prolongado, maior do que 2 semanas só na água. E ela, com esse tom de preocupação, me olha e diz, Deus te pediu isso? Quase como quem disse, se Ele pediu, não tem por que me preocupar. Eu falei para ela, não pediu não. Vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu quero ir mais longe. Eu quero romper com qualquer lugar de mediocridade. Eu quero entrar mais fundo no rio de Deus. Eu olhei para ela e falei, 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu falei para ela, eu decido fazer loucura para Deus como eu nunca fiz. Eu falei, não vai ser só o meu maior jejum. Decidi naquele ano que eu ia me enfiar no lugar de oração. Decidi que eu ia enfiar a cara na Bíblia. Naquele ano, só naquele ano. Eu li a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes no mês, para você ter uma ideia. Eu estava decidido a dar o meu melhor como nunca antes para Deus. E entrou o ano de 2008. As 3 semanas passaram, Deus deu graça, mesmo pregando, viajando, atendendo a igreja, consegui chegar ao fim do jejum. Agora estou me dedicando mais à oração e à palavra. E aí depois das 3 semanas do bendito jejum, passaram-se de 3 a 4 apenas. Chegou essa terça-feira à noite. Eu acho que era o dia 19 de fevereiro de 2008. Para nós não era nem culto, a gente nunca chamava aquilo de culto. Era uma reunião de treinamento da nossa liderança. Uma palavra de incentivo, de encorajamento, de motivação aos nossos líderes, ou de alinhamento doutrinário, alinhamento da visão de trabalho. Mas a gente não tinha louvor, adoração, não tinha oferta. Se fazia uma oração e a gente passava a palavra. Eu lembro que enquanto alguém orava abrindo a reunião, um irmão passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, daquela do gato do desenho do Shrek. E eu lembro que ele faz com o dedinho assim, uma só. Me deixa ministrar uma só.
E eu com a cara séria, olhei para ele e fiz o mesmo dedo, sem a cara de pidão dele. Falei, uma só. Como quem diz, esse não é o nosso propósito, não é para isso que nós estamos aqui. Ele pegou aquele violão e ele começou a dedilhar e cantar uma canção que todo aquele grupo que estava ali seguiu junto, inclusive eu. Ainda me lembro a canção, era a canção do Marcos Witt. Eu te busco, te anelo, te necessito. Em algum momento, enquanto a gente cantava aquela canção, aconteceu algo que eu não sei até hoje explicar o que foi. Eu brinco que alguém lá no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. E num instante, tudo mudou. Aquele ambiente mudou, o comportamento das pessoas mudou. Eu não tenho outra maneira de descrever isso, foi num instante. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, dá para fazer algo tão simultâneo. E de repente as pessoas começam, por toda parte, a chorar. Não estou falando de um choro qualquer, daquele que você emocionado, a lágrima corre no canto do olho. Estou falando de choro compulsivo. Estou falando de gente que chorava, como diria o mineiro do interior, com força. Eu mesmo chorava que nem criança. E o pior é que eu não conseguia saber por que é que eu ou os outros estavam chorando. Mas eu não conseguia evitar chorar. A maioria de nós começou a se ajoelhar, se prostrar, cara no chão. Alguns foram sentando pelos cantos, encostando nas paredes. E choro generalizado. Eu lembro que em algum momento eu estou dizendo, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Era para ser só uma reunião de treinamento. Não era nem para ter a bendita música. E agora o Senhor bagunçou com tudo. O que é que está acontecendo? E começou a vir no meu espírito a nítida impressão de que Deus estava nos chamando a um lugar de arrependimento profundo. E eu pensei, faz sentido esse nível de quebrantamento com o chamado ao lugar de arrependimento profundo. Mas eu orava e dizia, Senhor, do que nós temos que arrepender? Não dá para arrepender no genérico. Desculpa aí qualquer coisa. Sabe quando de vez em quando você conta alguém que na hora de sair diz, desculpa qualquer coisa. Mas eu falo, desculpa qualquer coisa. Eu falei, eu preciso entender o que é isso. E no meu espírito começa a vir uma convicção de que Deus queria que nós nos arrependêssemos por não estar buscando o Senhor como deveríamos. E foi nesse ponto que a coisa encrencou para mim. Eu pensei, eu não acredito que ele está falando isso comigo. Afinal de contas, era o ano da busca. Eu olhava para a sala e a gente é rápido em julgar os outros. Falei, tem uns cabeção aí que tem que arrepender mesmo. Mas eu estava pensando, estou dando o melhor de mim como nunca antes. Gente, bateu um sentimento que aflorou dentro de mim. É lógico que eu não verbalizei, não abri a minha boca, mordi minha língua. Algo que papai e mamãe me ensinaram desde que era criança, com parte dos bons modos. Cuidar da forma como você fala com gente que é mais velha que você e que está numa posição de autoridade acima de você. E eu pensei, Deus é os dois. É mais velho que eu, com certeza, e tem bem mais autoridade que eu. Então, eu não queria falar, não queria admitir aquilo, mas deixa eu te dizer, com Deus você não precisa falar. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Com Deus você pensou, Ele ouviu. Você sentiu, Ele ouviu. Aliás, não tem relação mais transparente do que a nossa com Deus. O Deus onisciente, presciente. O que você vai pensar ou sentir daqui a alguns anos, Ele já ouviu. E apesar de eu não verbalizar, de eu tentar segurar a onda, segura, não falar nada, Ele não apenas ouviu, mas Ele respondeu. Porque aquele sentimento de mim, não verbalizei, mas é como se tudo quisesse gritar para Ele. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Eu queria dizer para Ele, 21 dias na água. Lendo a Bíblia que nem um condenado, mas dizer, não fala, não queria nem pensar. E era difícil lidar com aquilo. Mas Ele me respondeu. Eu nunca vou esquecer a frase que eu ouvi aquele dia. A frase virou o tema dessa minha mensagem e desse livro que eu mencionei antes. Eu vi a frase, até que nada mais importe. Ele me diz, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. Mas Ele me disse, nesse momento você não está indo para lá. Ele me disse, você nomeou 2008 o ano da busca. Mas a única coisa que você melhorou foi a performance da busca. Isso não significa que o seu coração esse ano esteja me desejando mais do que me desejava o ano anterior. Ele disse, a única coisa que você conseguiu, a melhora da sua performance, foi ficar um pouco mais metido do que você estava antes.
E a casa caiu para o meu lado. Eu nunca tinha ouvido alguém falar de performance de busca. Mas os textos me vinham claros, um atrás do outro. E eu não quero ser exaustivo ou detalhar isso. Mas um dos primeiros que o Senhor me fez lembrar. Jesus, citando o profeta Isaías, falando para o seu povo, diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A verdadeira adoração não tem nada a ver com a performance de culto que nós apresentamos. Tem a ver com o fato de se o nosso coração se inclina a Ele ou não. Aliás, deixa eu te dizer algo. Deus não está, nunca esteve, nunca estará atrás da sua adoração. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana em João 4, ele diz: o Pai procura adoradores. Nunca disse adoração. Porque o que Deus quer não é o seu culto, quem Deus quer é você. É o seu coração, é a sua entrega. Ele quer você. Adoração é o meio através do qual nos conectamos a Ele. Cumprimos um propósito, não estou desmerecendo ela. Mas olha como é contraditório. Eu dou a Deus a adoração que Ele não precisa. Ou você acha que Deus criou a gente que a adoração não era boa o suficiente no céu? Aí diz: precisamos dar um up nessa adoração, vamos criar essa raça humana. Aí nós damos a Ele o que Ele não precisa, que é a adoração, mas não damos a Ele o que Ele mais quer, que é o nosso coração. O problema da performance, que ela ainda faz a gente achar que está fazendo muito e se orgulhar do que está fazendo. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança foi trazida ao campo de batalha, em 1 Samuel 4, a terra estremeceu com júbilo. Qualquer um pensaria: isso é celebração, é festa. Coisa nenhuma. E depois que a arca se perdeu, ninguém fez nada naquela geração toda. Ninguém moveu um dedo para tentar recuperar o que era o maior símbolo da presença de Deus no meio deles. Significa que eles não estavam ligando muito para a presença de Deus. Quando a arca chega, ela é celebrada, porque eles contemplam a chegada de um possível amuleto, um talismã que vai livrá-los da encrenca. Já que não livrou, a ação deles, sem verbalizar, como quem diz: então que vai, não volte mais. Porque não havia respeito ou desejo real no coração daquela geração pela presença de Deus. Mas que fizeram barulho, fizeram. Da mesma forma como Deus não está atrás da adoração, Ele não está atrás da sua oferta. Malaquias 1,9 pergunta: com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quando Deus aceita, não é oferta, é o ofertante. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas também quando Ele rejeita, também não é só oferta, é o ofertante. Mas não se agradou de Caim, a pessoa, e da sua oferta. Eu descobri que nós podemos ter performance na adoração, performance na oferta e performance de trabalho. Apocalipse 2,2. O Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Pensa numa igreja de alta performance, de alta produtividade. Era a igreja de Éfeso. Não importa o ângulo que se analise isso, o que a Bíblia diz no livro de Atos, na carta aos Efésios, nas cartas ao Apocalipse ou na história, você vai sempre achar uma igreja de alta performance e produtividade. Mas qual é o protesto do Senhor contra aquela igreja? Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? A performance é altíssima, estratosférica, mas a paixão, o interesse por mim está lá no chão, está lá no chinelo. E é como se Deus dissesse: você está me dando o que eu não quero ou não preciso, mas não está me entregando o que eu realmente estou atrás. E naquele dia eu comecei a entender que a valorização da performance possível, ela é uma grande armadilha. Agora preste atenção, não estou falando contra a performance, eu estou falando contra a valorização dela. Porque tem uns crentes que têm o dom de tirar o que a gente fala do contexto. Outro dia já está dizendo aí: não, Subirá falou que não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia. E não é isso que nós estamos falando. Se a performance for consequência da paixão, ela está no lugar certo. De vez em quando eu encontro os crentes e diz: pastor, como é que tem gente que não lê a Bíblia? Eu não consigo não ler a Bíblia. E ele come o livro sagrado, porque ele sente fome. Enquanto os crentes dizem: como é que tem crente que não ora? E a vontade da gente é dizer: pois é. Ele diz: não consigo não orar. Um dia desse encontrei um que me surpreendeu com uma que eu nunca tinha ouvido. Falei: pastor, eu estou com fome de jejuar. Falei: essa é nova para mim. E normalmente é o jejum que deixa a gente com fome, não a fome que faz a gente jejuar. Mas é lógico que ele estava falando de um outro tipo de fome. Ele estava falando de fome de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma.
Estou casado com a minha esposa, Kelly. Daqui a alguns meses nós vamos completar 23 anos de casado. Eu tenho, como todo e qualquer marido tem aqui, o candidato ao casamento tem, uma obrigação. É uma ordem bíblica, é um imperativo bíblico lá em Efésios 5, que diz: marido, amai as vossas mulheres. Não é um conselho, não é a sugestão, e você não vai achar um hashtag fica a dica. É uma ordem inegociável. Por que eu estou tratando disso como ordem? Porque eu não tenho outra opção a não ser amar minha esposa. O que também me faz entender que amor não é só fruto de um sentimento espontâneo, mas de uma decisão, entrega e sacrifício. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu fico imaginando, se em cada um desses nossos 22, quase 23 anos de casado, que eu acordo lá da minha esposa, eu falasse para ela assim: eu amo você, e quando ela fosse abrindo aquele sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com a seguinte frase: fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem chance mesmo? Não tem outra opção? Então, já que estamos aqui, vamos cumprir com a obrigação. Aí eu fico pensando, se a gente estaria casado até hoje, e se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio? Mas pastor, não é sua obrigação? É. E ela não sabe disso? Sabe. Então qual o problema? O problema é que ela não quer que eu cumpra a obrigação, só com senso de obrigação. Ela espera que eu cumpra a obrigação com senso de prazer. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Se eu cumpro a obrigação com senso de prazer, estou valorizando a pessoa dela. Estou dizendo: você é uma pessoa tão fascinante, tão atraente, tão querida, que a obrigação que me foi dada nunca será um peso, nunca será uma performance a ser desempenhada. É algo que você cativa em mim, é algo que você produz em mim, e com isso eu estou valorizando ela. Agora, se eu valorizo a performance pela performance, olhasse para ela e dissesse: cumpri minha obrigação, nem você nem Deus, ninguém pode reclamar, porque eu como marido te amei, ponto final. Eu não estou valorizando ela, pelo contrário. Eu não só estou desvalorizando ela, a atitude é egoísta, e ela valoriza só o quê? O importante é que no final das contas eu esteja bem na fita, que ninguém possa apresentar um mau relatório de mim. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Agora, se a gente entende isso no relacionamento humano, por que é que não entende um relacionamento com Deus? Porque nós temos gente que não está buscando a Deus, mas nós temos gente que está valorizando a performance da busca e ainda não entrou no entendimento do que é valorizar quem Ele é. Paulo diz o seguinte: por causa da sublimidade do conhecimento dEle, eu tenho como perda todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor é alguém tão cativante, tão fascinante, tão extraordinário, que o resto desvaloriza diante de você. Eu não consigo dar moral ou valor para mais nada, a não ser o Senhor. O Senhor vem primeiro, o Senhor é a fonte, o Senhor é a razão, o Senhor é a causa de tudo. E quando nós entramos nesse lugar, nós estamos valorizando quem Ele é, e não a performance. Performance pela performance só vai nos deixar metido e orgulhoso. Eu fiz. Você olha aquele fariseu batendo o peito no templo: eu jejuo 2 vezes por semana, eu isso, aquilo. A performance pela performance, se ela não for provocada pelo interesse ou a descoberta de quem Ele é, ela pode se tornar, na minha e na sua vida, uma grande armadilha. Naquele dia, 10 anos atrás, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Eu senti Ele me questionando: você sabe por que você existe? Você sabe qual é a razão da sua existência? E naquela hora o Espírito Santo me levou a um texto bíblico que talvez como nenhum outro da Bíblia esclarece a razão e o propósito pelo qual eu e você existimos. O apóstolo Paulo está pregando em Atenas, em Atos no capítulo 17. E nessa pregação ele não está falando a um povo qualquer, a gente tem que levar isso em conta. Atenas era a capital da Grécia, mas era também o maior palco da filosofia do mundo antigo. A Grécia havia dominado o mundo antes do Império Romano. E se não fosse a morte prematura de Alexandre o Grande, a divisão dos seus 4 principais generais, o reino não teria se esfacelado e talvez Roma nunca tivesse dominado. Mas Alexandre não tinha uma visão só de conquista militar. A questão não era só medição de força ou poderio econômico além do militar.
ele tinha visão da helenização. Vamos espalhar nossa cultura para o mundo, o nosso pensamento para o mundo, a nossa língua para o mundo. E isso foi tão forte que nos dias de Paulo, embora quem domine seja o Império Romano, a língua falada na qual todo o Novo Testamento foi escrito era o grego. O pensamento dominante era o grego. Então nós estamos no palco da filosofia do mundo dos seus dias. Até hoje é impossível estudar filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Talvez em nenhum outro lugar da Terra houve tanta gente questionando por metro quadrado as mesmas perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? É para esse povo sedento de resposta que Paulo entra falando altar ao Deus desconhecido, que eles não sabem o que é. Em nome da explicação que ele daria, ele apresenta o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. E no meio desse discurso, ele diz em Atos 17, 26, que esse Deus Criador, de um só, uma clara referência a Adão, o primeiro de todos, de um só, ele fez todas as raças e tribos dos homens. Paulo na pregação diz, para que habitassem sobre a face da terra, havendo estabelecido os limites da sua habitação, os tempos predeterminados. Agora pergunta, por que de um Deus fez nós todos? Porque Deus planejou a raça, colocou a gente na terra, fixou limites, tempos. O que é que ele queria, o que é que ele tinha em mente? O versículo 27 de Atos 17, o seguinte, entra com indicativo de propósito, quando Paulo diz, para buscarem a Deus. Outra versão diz, para que buscassem a Deus. Eu gostaria que você repetisse em voz alta, diga, eu existo para buscar Deus. Fala para o vizinho que talvez te dê um livro de presente no final, fala, você existe para buscar Deus. Agora, olhe para cá um instante, no mesmo versículo, Paulo, depois de dizer que Deus nos criou para buscá-lo, diz assim, ainda que tateando, porventura o pudessem achar. Onde é que alguém procura alguma coisa tateando? Quando está desprovido ou limitado da visão. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout, não sei se foi no bairro, na cidade, ficou tudo escuro. Os adolescentes foram os primeiros, puxaram os smartphones do bolso, acenderam as lanternas, problema resolvido. Nós, os pais da velha guarda, começamos a rir. E eu lembro que eu falei assim, na minha época não era assim. E um monte de gente riu, por quê? A maioria dos da minha idade lembra que na hora do blackout a gente saía apalpando as gavetas, onde está a bendita vela e a caixa de fósforo. Porque não resolvia as coisas assim tão simples ou fácil. E por que é que a gente tateava? Porque não podia enxergar. Paulo na pregação está dizendo, o Deus que criou esse um, para que toda a raça buscasse, sabia que haveria o pecado, sabia que haveria cegueira espiritual, isso limitaria o homem, mas Deus estava olhando para o homem limitado e dizendo, em outras palavras, mesmo assim, use o que você tem, use o que você consegue, aplique o melhor de você na sua limitação para tentar me achar. Aliás, ele termina dizendo, o qual todavia não está longe de cada um de vós. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus sabia da nossa limitação, mas não dificultaria o resultado da busca. Isso me faz lembrar de quando meus filhos eram uns toquinhos de gente. Eles têm 3 anos de diferença, Israel e Alice, com cada um em época diferente, eu brinquei da mesma coisa. Eu gostava de me esconder. E eles tinham que me achar. Mas como ainda não estava naquela fase que a criança alcança logo, daquela esperteza, eu tinha que facilitar e muito. Eu lembro que eu me ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com a almofada. Daqui a pouco vinha aquele toquinho de gente, levantava a almofada, achei você, eu abraçava, beijava, que bom que você achou, mas dentro de mim eu tinha vontade de falar, não falava. E quem não acharia? Com o corpo todo para fora, e pensa num corpo que já foi maior do que hoje. Mas por que eu facilitava? Porque a ideia da brincadeira era um propósito só. Eu queria que eles me achassem. Paulo está dizendo, o Deus que nos criou para buscá-lo não está longe. Sabia da nossa limitação, mas ele disse, eu não vou dificultar. Em outras palavras, você tem tudo para conseguir que essa busca dê certo. Só que há 10 anos atrás, enquanto Deus me corrigia, eu entendi como nunca antes. A ficha caiu clara e nunca como nunca antes. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe que nós podemos repetir isso junto? Você dá conta? Vamos lá.
Diga comigo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um ingrediente, indispensável, para que a busca, a razão pela qual a gente existe, funcione. A gente tem que colocar o melhor de nós. Não é o melhor da performance em si, é o melhor do interesse, do desejo por Ele. E naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor me fez lembrar de algo quando Ele falou para mim: você parece aquele homem da história do supermercado. Quando Ele falou, eu entendi na hora. Para você entender a ilustração, vou ter que explicar. No início do meu ministério pastoral, fui chamado para mediar uma briga, uma discussão entre um casal. Apesar que a gente brinca lá no sul, que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. E aqueles dois tiveram muito excesso, parecia o ferro no esmeril. Depois de alguns dias sem resolver a situação, nos chamaram pedindo ajuda. E lá chego eu, na época recém-casado, tendo que ajudar um casal com cerca de 20 anos de casado. E quando eu entro pela casa, penso no marido bravo, indignado. A hora que eu entro pela porta, já foi logo dizendo: que bom que o senhor veio, pastor, porque essa mulher é uma louca. Falei: calma aí, calma aí. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se ele tem razão. Aí ele começa a dizer: pastor, nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Pensa num cara que faz uma cara de terror e diz: eu odeio supermercado. Falei: tu não está só não, meu irmão, o sindicato é grande. Isso não é o ponto. O ponto, pastor, é que uns dias atrás resolvi agradar essa mulher. E eu me ofereci, ela não pediu, eu me ofereci para ir com ela no supermercado, porque queria agradar essa mulher. O senhor acredita que quando nós voltamos do mercado, ela me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado? É uma instável, ela não sabe o que é, ele todo alterado. Aí quando ele terminou de esbravejar, a irmã estava do lado o tempo todo, quieta, serena, tranquila, com o braço erguido e o dedo apontado. Tipo, depois dele, minha vez. Falei: encerrou aí? Ele falou: encerrei. Sua vez, minha irmã. Essa mulher, de forma tranquila, dispara assim, bem objetivo: pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, não deu para ela falar mais nada. Porque o homem já estava bravo antes, eu não sei o que foi o próximo nível que evoluiu. Eu brinco que ele quase endemoniou. Eu estou falando, caloca! Ele interrompeu, ela começou a gritar. Aí ele chamava os filhos pelo nome: fulano, Beltrano, vem cá! Que ele queria chamar o resto da família para depor, né? Aí ele está naquela gritaria toda. Falei: campeão, segura aí, agora é a vez dela. Aí ele acalmou de novo. Falei: irmã, desculpa, já que ele interrompeu, deixa eu te dizer uma coisa. Falei para ela: até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Que a senhora nunca, em 20 anos de casado, quis uma vizinha, pelo menos, que ele fosse com você no supermercado. Falei: olha, eu vou te dar 2 chances, a senhora escolha uma. Ou reformula a sua frase ou se explica. Ela rapidinho falou: me explico. Ela falou: pastor, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. Foi tão profundo que eu fiquei com essa cara de paisagem de muitos de vocês. Eu disse: eu sei, acho que eu peguei uns 18% disso aí. Falei: mas explica um pouquinho mais. Ela falou: pastor, o que eu queria não é que ele fosse. Se o que eu quisesse é que ele fosse, ele teria direito a estar bravo, porque então supostamente ele já me deu o que eu queria. Se o que eu queria fosse isso que ele está alegando, ele não só tem direito a estar bravo, mas eu seria tremendamente injusto. Falei: faz sentido. Aí disse: mas não é isso que eu queria. O que eu queria é que ele quisesse ir. Falei: essa parte que está mais difícil de eu entender. Ela falou: pastor, pensa num camarada com cara de desgosto do meu lado no supermercado. Pensa num cara que, enquanto não estava reclamando verbalmente, sinalizava isso com toda a linguagem corporal. E quando ele achava que estava sendo discreto, no máximo a cada 3 minutos ele estava olhando o relógio. Tudo nele, toda a linguagem verbal e não verbal estava dizendo que aquele era o último lugar da terra que ele queria estar. Quem precisa de uma companhia como essa? A gente sabe o que eu pensei? Eu não achei que ele foi lá para me agradar, porque ele queria me honrar. Eu fiquei pensando: esse homem deve ter feito uma coisa tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que ele pensou: qual é o pior castigo que eu posso me auto-infligir como punição pelo que eu fiz? Então ele pensou: ir com a minha mulher do supermercado. Eu falei: pastor, eu não me senti valorizado. Eu me senti um instrumento de punição.
Então não, me recuso a concordar que eu queria que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. E se ele não consegue ter vontade de ir, está liberado para sempre, que não vá nunca mais e que nunca mais diga que eu quero. Eu engoli seco, olhei para ele e falei, ela tem razão. Agora, anos depois, o Espírito Santo falou comigo, você parece o homem da história do supermercado. Ele disse, você está lendo a Bíblia. Irmão, para ler a Bíblia o tanto de vezes que eu prometi para Deus que eu leria naquele ano, eu não conseguia fazer isso no meu devocional de manhã, por mais que eu esticasse. E depois de um dia de trabalho, eu chegava à noite em casa, ou às vezes viajando fora, pregando. Quando chegava no hotel, agora vamos ler, vamos pagar a conta. Às vezes era 2h30 da manhã. Teve dia de chegar 3 da manhã, eu estou quase dormindo em cima da Bíblia. E eu não podia parar, porque agora tem que pagar a cota. Porque se deixar para outro dia acumular, eu não pago o voto que eu fiz de quantas vezes eu ia ler. O prazer já tinha ido embora. Eu não tenho dificuldade de trocar a noite pelo dia. Quando tem o dia, trocar pela noite. Mas quando toda noite você dorme de madrugada, todo dia levanta cedo, depois de 1 mês e meio eu não aguentava mais. E o Senhor falou comigo, você tinha que ver a sua cara enquanto está lendo a Bíblia. Você parece o homem da história do supermercado. E sabe o que ele me fez? Ele parafraseou a frase da irmã naquele dia. Ele me disse, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. Porque é quando nós colocamos tudo de nós na atração por Ele, que essa busca funciona, que ela cumpre o seu propósito. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, então esse seu livro novo é sobre paixão? Eu falei, não, é muito mais do que isso. Fala a respeito do lugar correto de honra, de senhorio, de primazia que ele tem que ter nas nossas vidas. Um assunto que, se for endireitado, ele vai produzir um efeito em cadeia em todas as outras áreas das nossas vidas. Um assunto que vai nos levar a um lugar de entrega como nunca antes. Sabe o que Paulo diz? Em nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que ele está dizendo? Jesus se tornou tão importante que tudo, até minha própria vida, desvalorizou. O que eu quero é o sorriso dele. Não importa o preço que eu vou pagar para cumprir a missão, o importante é o sorriso de satisfação dele. Quem consegue entender a diferença? Eu fico imaginando a crise na cabeça da mulher de Potifar no Egito, olhando para José e dizendo, esse homem podia estar me apresentando como troféu para os amigos. Com o perdão da palavra, você intencionalmente vulgar, pegou a mulher do Potifar. O que ela não sabe é o que está passando na cabeça do José do outro lado. Ele pensa, coitado, ela acha que o troféu é ela. O troféu é o sorriso no rosto dele. Não há nada mais importante do que ele. Agora, você consegue imaginar, se cada um de nós entrássemos nesse lugar, a gente não cederia à armadilha da performance, a gente viveria num lugar de profunda entrega, a um grito no coração de Deus, para que a gente entenda o que Paulo está dizendo, que antes para mim era lucro, o que era importante, perdeu completamente a importância, porque eu descobri alguém mais importante, que agora é a importância que ele ocupa na minha vida e no meu coração, que se tornou um fator regulador de todas as coisas no nosso relacionamento. Eu posso te dizer que faz 10 anos que minha vida tem mudado drasticamente. O dia desse alguém falou, pastor, o senhor levou 10 anos para publicar o livro, que finalmente chegou lá. Eu falei, é ruim que eu cheguei lá. Paulo, no mesmo Filipenses 3, nós paramos no 8. Você lê mais um pouquinho e vai dizer assim, não que eu haja alcançado. Ele não alcançou, vou dizer que eu alcancei. Mas ele também me ensina outra coisa. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu posso não ter chegado ali no alvo, mas também não estou onde estava há 10 anos atrás. E essa é a beleza da vida cristã. Mesmo que eu e você não tenhamos mudanças imediatas, a gente pode, de forma progressiva, de glória em glória, decidir crescer, corresponder com o Senhor. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim falar mal da sua busca. Eu vim enviado como instrumento de Deus que te ama tanto.
Imagina Ele tentando te dizer, se você entendesse o quanto eu quero você. Irmãos, Deus não é carente. E não precisa desse lugar onde nada mais importa por necessidade dEle. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Mas o padrão da exigência é porque esse Deus nos ama tanto a ponto de dizer, o que eu quero é que você entre no verdadeiro lugar de relacionamento que eu tenho. O que eu quero não é que você me satisfaça, é que você entre num lugar que me dê direito legal de preencher completamente você. Porque no reino espiritual há uma lei de reciprocidade. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu lembro de uma frase que eu vi na minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes. Ela dizia, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Tozer falou isso de outra forma. Ele diz, enquanto Deus não tiver tudo de você, não espere por um avivamento. Nós precisamos parar de rodar a periferia, achando que avivamento é melhorar a performance do culto, é melhorar a dedicação na oferta, é melhorar o trabalho. Isso tudo será efeito colateral, será mera consequência. A essência. Entendemos quão fascinante, quão extraordinário, quão admirável é a pessoa dele. E a minha oração nessa noite é que você entenda que isso não é cobrança de Deus. Brasileiro, latino de uma forma geral, porque é muito passional, emotivo, ele tem dificuldade de lidar com o confronto, porque ele acha que é uma reprovação da pessoa. Hoje da igreja de Éfeso, o Senhor, além de valorizar o que fazia de bom, Ele não ignora a parte que pode melhorar, porque Ele está dizendo, eu vou lutar com tudo que eu posso pelo nosso relacionamento. Mas Ele não apela por senso de obrigação, Ele não dispõe da igreja de Éfeso, ô cabeção, você não sabe que me amar de todo o coração, alma, entendimento e força é o maior mandamento? Não é esse o tom da conversa. Sabe o que Ele diz? Lembra-te de onde caíste. Na minha opinião, Ele está apelando para um senso de saudade. Ele diz, se você lembrar que nós já tivemos algo melhor do que o que está agora, talvez seu coração como o meu sinta saudade de encontros mais íntimos, profundos e genuínos. E diz, se a saudade bater, arrepende e volta. Ele diz, o único propósito dessa conversa é recuperar você. O único propósito dessa chamada de atenção é ter você de volta. Nessa noite Ele está dizendo, eu quero você mais do que você entende. Eu quero e desejo você mais do que você pode compreender. E eu quero te levar a esse lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante como eu sou na sua vida. Espírito Santo de Deus, se o Senhor não abrir os nossos olhos, terá sido só uma palestra. Mas eu oro que nessa noite Tua palavra provoque e desperte algo em nós, não só aqui agora, que ao sair desse lugar, eu oro que ninguém te trate como uma torneira a ser fechada ou interruptor de uma lâmpada a ser desligada. Que aquilo que o Senhor começou aqui se estenda com uma verdadeira provocação e insistência ao chamado para esse lugar. Perdoa-nos, Senhor, que muitas vezes distraímos a ponto de perder a noção da sua importância. Mas nós te somos gratos por continuar lutando por cada um de nós. Como um Deus que basicamente está dizendo, é ruim que eu vou deixar de lutar pelo nosso melhor. Muito obrigado pelo teu amor insistente. E que o teu sopro de vida alcance o coração dos meus irmãos e irmãs. Que haja nessa noite não só uma consciência racional e intelectual, que haja o despertamento que vem do teu sopro. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, concorde, diga amém.
Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. E se a pessoa ao seu lado não estiver orando a ponto de atrapalhá-la com isso, fala para uma ou duas pessoas aí à sua volta, até que nada mais importe. Glória a Deus. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Que Deus abençoe ricamente sua vida e o seu relacionamento com Ele, em nome de Jesus.